Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no nosso coração, esteja na nossa casa, na nossa família, que sejamos repletos do amor de Jesus nesta tarde, nesta noite, no finalzinho de tarde, já à noite, né? Já à noite. Venho aqui agradecer a todos que escutam os meus vídeos. Tem gente que tá gostando. Tem gente que tá dizendo, parabéns, estou gostando. Parabéns é para o Senhor. Apenas eu quero só compartilhar aquilo que o Senhor toca no meu coração, aquilo que eu aprendo, porque eu também aprendo, também vou buscar aprender também. Então, aquilo que eu aprendo, eu trago para vocês também, para que vocês também escutem aquilo que eu ouvi, né? É como diz, a gente compartilha o que é bom, a gente aprende o que é bom, não o que não presta. Vamos lá, vamos para o evangelho de hoje. O evangelho vai falar da via do Senhor, da vinha do Senhor, onde o Senhor manda contratar operários, trabalhadores para a sua vinha. E ele sai contratando do início do dia até o último horário do dia, certo? E aí vocês sabem, vão lá no evangelho, vão lá na Bíblia de vocês, procurem no capítulo 20, no versículo do 1 ao 16, tá longo hoje, mas vale a pena ler, certo? Então leiam, vamos ser, como é que se diz, ouvinte da palavra e praticar a palavra. Vamos criar uma intimidade diária com a palavra do Senhor todos os dias. Eu aprendi, então eu quero que vocês também coloquem em prática também. E Deus hoje nos chama. Esse evangelho, ele é uma simbologia está simbolizando trabalhadores para a messe do Senhor, para a agricultura, mas que essa messe é o reino de Deus, essa messe é o trabalho do Senhor, e esses operários, esses trabalhadores somos nós, certo? Então o Senhor hoje me chama, o Senhor hoje lhe chama, certo? Então hoje o evangelho ele vem falar do chamado de Deus para com o seu povo. Vamos lá. Muitas das vezes nos sentimos que é tarde demais para recomeçar. O Senhor vem nos dizer que nunca é tarde para recomeçar, certo? Quantos trabalhadores daquele não estavam parados, sem fazer nada, achando que não tinha mais utilidade para nada, e o Senhor mostrou para eles que eles eram útil ainda, que eles tinham como recomeçar a sua vida, certo? Que o peso da tristeza e da angústia tem nos deixado preso em um poço sem saída. Muitas das vezes o peso da nossa tristeza, das nossas angústias, o peso da vida que levamos, seja lá uma vida desregrada, uma vida errada, ele torna nos aprisionando e nos levando a um poço, a um beco sem saída, certo? Hoje, em seu evangelho, Deus nos chama para uma nova vida. Ele me chama e ele lhe chama para uma nova vida, para uma vida cheia de felicidade na presença dele, certo? O Senhor está pronto para nos resgatar, para nos consolar, para nos dar força e restaurar aquilo
que se perdeu. O que foi que perdeu? Nosso ânimo, a nossa alegria, a nossa esperança, muitas das vezes até a nossa fé, né? Essa palavra do Evangelho de hoje é um chamado, é um convite do próprio Deus, que o eco dessa palavra, o eco da voz de Deus aos nossos ouvidos. Às vezes tem gente que diz que não escuta Jesus, é conversa que Jesus não fala com ninguém. Fala. Muitas das vezes escutamos, sim, mas muitas das vezes fingimos que escutamos, certo? E ele fala: filho, filha, levante-se, levante-se depressa, eu estou aqui. Essas são as palavras do Senhor no Evangelho de hoje. Levante-se, você que está deitado, você que está frustrado, você que está sem falta de ânimo, você que está com ansiedade, depressão, angustiado, apavorado, nervoso, medroso, com medo. Levante-se. O Senhor está nos dizendo hoje: levante-se. Aqui, ó, filho, filha, levante-se depressa, eu estou aqui. Então, que possamos tomar posse dessa palavra do Senhor, que possamos tomar posse desse chamado de Deus para nós, porque é palavra dele, está na palavra dele. Se nos sentimos que é o momento de atender ao chamado de Deus, se desejamos encontrar a solução, a saída, a luz no final do túnel, não percamos mais tempo, que não possamos perder mais tempo, que possamos nos entregar-nos a esse chamado e experimentemos a verdadeira felicidade que só Ele pode nos dar. Hoje o Senhor está riquíssimo para nós. Deixe-se se guiar hoje pela palavra do Senhor, pela palavra de Deus. E compartilhe essa palavra, compartilhe esse vídeo com quem também precisa ouvir. Com quem precisa que Deus também o chame. Porque Deus também quer chamar a todos. Agora para uma vida nova e plena e abençoada. Deus nos chama hoje para uma vida nova, uma vida plena e uma vida abençoada. Certo? O Senhor nos chama hoje e agora para recomeçarmos. A começar agora do jeito certo. Porque às vezes a gente quer voltar para o Senhor, quer recomeçar a nossa vida, mas muitas das vezes queremos fazer isso do jeito errado. Lugar errado. Com pessoas erradas. Fazendo tudo errado. O Senhor chamou ainda criança. Tem muitas crianças que são chamado ao serviço do Senhor desde criança. A outros, o Senhor chamou ainda na juventude, né, na adolescência. Quantos adolescentes não recebem o chamado do Senhor? Não é isso? Outros ainda na vida avançada, na vida adulta, na vida idosa. Acontece também o chamado na vida idosa. Mas em qual momento das vezes, momento da nossa vida, qual o momento da nossa vida que a gente ouve o chamado do Senhor? Hoje nos encontramos
que não seja tarde. Não é tarde. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de recomeçar ou de recomeçar, de começar ou de recomeçar, porque achamos que é tarde demais. Tarde demais para agora fazer do jeito certo. Às vezes tem gente que diz, é tarde demais para mim corrigir, é tarde demais para mim querer viver certo, é tarde para aquilo, é tarde para aquilo. Não! O Senhor está nos dizendo no seu evangelho de hoje que nunca é tarde. Ele vai até no último horário do dia já, e vai lá e resgata aquele que está ali desanimado. Ele vai lá e resgata e chama para a sua messe. Nunca é tarde. Não é tarde demais. Não foi tarde demais nem para aquele ladrão. Lembra dessa passagem do Evangelho que fala do ladrão à direita e à esquerda de Jesus? Tem o que se arrepende e fala com Jesus. Então, não foi tarde nem para aquele ladrão quando ele se arrependeu no Calvário, junto com o Senhor. E também não será tarde para nós, certo? Nunca foi tarde, nem sequer para aquele ladrão que fez tudo errado, mas mesmo assim ele foi a Jesus, pediu e o Senhor o perdoou. Então, que nós possamos reconhecer os nossos erros, que devemos reconhecer nossos pecados e ir ao Senhor. E assim ouvir o chamado de Deus para nós e recomeçar. Nunca vai ser tarde para recomeçar. Temos tempo para recomeçar. Temos o hoje para recomeçar. Então, se eu lhe deu hoje, então recomece hoje. Não espere para amanhã. Se Deus lhe deu hoje, recomece hoje a sua vida. Então, no finalzinho, o Senhor diz, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, certo? Como aconteceu no Evangelho, quando o patrão foi pagar o denário dos operários que foi contratado, ele começou do último, aquele que foi contratado por último, já no fim da noite, no fim da tarde. Ele começou a pagar ele e foi até o primeiro que foi chamado de manhã. Então, quer dizer, o último foi o primeiro e o primeiro ele ficou por último. Então é isso que o Senhor quer nos dizer hoje. Nunca vai ser tarde para nós recomeçarmos a nossa vida. Agora, recomeçar da maneira certa, certo? Então, boa noite. Temos tempo, né, para gravar. Um beijo para vocês. Que Deus abençoe. E até amanhã, no Mais em Oração. Vocês encontram no canal do YouTube, certo? Os meus vídeos, aqueles que vocês não ouviram ainda, tá bom? Tchau. Fica com Deus.